Que bom ter a tua presença neste canal. Se você está chegando a primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal está dedicado a você, principalmente que quer percorrer o itinerário, compreender melhor o caminho da alma. Por isso, seja bem-vindo. Se você já está nos acompanhando, não esqueça aí de colocar o seu like para que possamos levar ainda mais para outras pessoas esse itinerário que agora estamos percorrendo. Lembrando aí que nós estamos aqui no capítulo 5 da alma, nesse percurso do Cântico dos Cânticos, mas antes eu quero voltar um pouquinho com você no capítulo 4, no 5º poema, para falar um pouquinho desse itinerário que a alma tem se apresentado. Deus tem visto essa alma que tem passado por essa noite de purificação e Ele olha para essa alma que percorreu este caminho de sofrimento, de despojamento, de passar pelos medos, e a impressão de Deus, aquilo que ela deixa a Deus, esta alma, é dessa alma encantadora. E olha, vamos ver aqui as expressões que justamente Deus fala. Roubastes o meu coração, minha irmã, noiva minha, roubastes o meu coração com um só dos teus olhares, uma volta dos colares. Olha que interessante. Deus fala que esta alma começa então como roubar o olhar de Deus. Essa alma, ela tem este encanto e este encanto faz com que Deus possa olhar, se direcionar a ela. Quantas vezes nós gostaríamos que Deus pudesse direcionar o seu olhar, a sua voz para nós, para nosso caminho. Essa alma faz isso com a sua capacidade, com aquilo que ela traz de formosura, que é justamente as suas virtudes. O Senhor vai falar assim no versículo 12, lá no capítulo 4. És jardim fechado, minha irmã, noiva minha. És jardim fechado, uma fonte lacrada. Jardim aqui é essa expressão que Deus usa para que a gente possa entender que aqui está a essência. O jardim lembra lá o Éden, o lugar do paraíso. Para Deus, esta alma se tornou como um lugar do paraíso, um lugar onde Ele percebe aquela essência, aquilo que Ele criou, aquilo que há mais de puro na alma, começa a vir à tona. Deus tem esta alma como um jardim, como um paraíso próprio, como um jardim fechado, vai dizer a alma. No versículo 16, a alma diz o seguinte: desperta, vento norte, aproxima-se, vento sul. Soprai no meu jardim para espalhar os seus perfumes. A alma está dizendo que este espírito, este sopro, possa vir do norte, possa vir do sul, possa realmente como que varrer este lugar, este paraíso, onde a alma se encontra. Espalhai os perfumes. A alma começa então a desejar que tudo aquilo que ela cultiva, tudo aquilo que ela traz, justamente do Senhor, que ela traz do mais íntimo dela, possa se espalhar. O Senhor responde à alma: já vim ao meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi mirra e meu bálsamo. Comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Deus vai dizendo essas palavras que têm um significado especial para a alma, que tem um significado especial principalmente bíblico. Quando ele fala da mirra e do bálsamo, ele está falando aqui daquilo que vai ser utilizado para pegar o óleo, e este óleo vai ser usado para a consagração, para a unção de tudo aquilo que é sagrado. Você vai encontrar isso lá em Êxodo, no capítulo 30, do versículo 22 ao 32. A alma, então, é para Deus este lugar onde ele recebe este óleo, essa unção, essa consagração a Ele. Fala também do mel e do leite, lugar do paraíso, da terra prometida, e ao mesmo tempo fala do vinho, da alegria. Isso é a alma para Deus, aquilo que Deus percebe nesta alma. Veja a beleza que Deus vai encontrando nesta alma que vai se dedicando, que vai se entregando a Ele. E assim nós abrimos o 6º poema, dos poemas mais conhecidos. Queria partilhar com você. Eu dormia, mas meu coração velava, e ouvia o meu amado que batia. Abre, minha irmã, minha amada, pomba minha, sem defeito, tem a cabeça molhada, meus cabelos gotejam orvalho. Eu dormia,
mas meu coração velava. A alma começa a se preparar para esse lugar de intimidade com Deus. Então todas as coisas que vai acontecendo à alma, e aí você pega aspectos bem práticos do dia a dia, uma pessoa que chega, um presente que recebe, a fala de uma pessoa, qualquer detalhe, para esta alma ela começa a ficar atenta, ela começa a perceber aquilo que é a presença de Deus que vem em sua direção, que vem até ela para estabelecer um relacionamento de intimidade. Uma das tentações da nossa geração é essa total dispersão, esse total se perder em muitas coisas e não perceber a presença de Deus. Neste momento a alma ela se torna totalmente atenciosa a Deus. A atenção é um princípio do amor. A alma se desperta, ela pode até dormir, ela pode até de certo modo se apagar um pouco daquilo que é a realidade, mas ela está atenta àquilo que se passa, àquilo que está acontecendo. A amada diz então que ela se prepara, ouve então o Senhor que bate na porta do coração, ela percebe que o Senhor vai entrando, o Senhor vai dizendo a ela, minha amada, pomba minha sem defeito. Essa expressão é interessante, porque pomba minha sem defeito, a pomba ela é uma expressão que Jesus vai usar depois, no qual ele fala que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. As pombas têm essa característica de serem simples. Quando Deus chama uma alma de pomba, Ele está falando para esta alma que ela é simples, que ela é pequena. As pombas são esses pássaros que pousam em qualquer lugar, no meio da rua, nas praças, que parecem não se importar com o perigo, porque são simples. Sentem aquele desejo, percebem aquele impulso e elas vão ir naquela direção. Elas simplificam todas as coisas. Por isso, muitas vezes, correm até perigos. As almas simples são assim. Elas são tão pequeninas que elas muitas vezes se colocam em risco sem se perceber pelo simples fato de quererem realizar aquilo que o Senhor está conduzindo elas. E depois ainda complementa com essa expressão, sem defeito. A pomba sem defeito era uma oferta feita pelos pequeninos, por aqueles que não tinham condições financeiras de pagar a oferta do templo. As pessoas eram então conduzidas a ofertarem esta pomba sem defeito. Foi assim com José, com Maria, quando eles vão ofertar então Jesus no templo. Não tendo dinheiro para pagar a oferta que caberia para aquele momento, eles oferecem então a oferta dos pobres. É como uma alma simples e pobre. Deus percebe esta alma nesta simplicidade e nesta pobreza. Tenho a cabeça molhada e meus cabelos gotejam orvalho, é o amanhecer. A alma já diz, já despi a túnica e vou vesti-la de novo, já lavei os meus pés e os sujarei de novo. Meu amado põe a mão pela fenda da porta e as entranhas estremecem e minha alma ouvindo se esvai. A alma começa a perceber este movimento e tudo aquilo que ela fez, ela retorna a fazer. Eu fico brincando que muitas vezes a gente está com o maior frio de noite e nós temos uma coberta bem no nosso guarda-roupa. Quantas vezes a gente nem levanta para pegar essa coberta, só pelo simples fato de fazer esse esforço de ter que sair dali que parece um pouquinho mais quente para pegar essa coberta dentro do guarda-roupa, e às vezes a gente passa frio a noite inteira, mas não pega aquela coberta que está ali bem próxima de nós. Muitas vezes a gente faz esse desafio conosco mesmo, mas quando, por exemplo, tem um parente, um amigo, alguém que está passando frio, às vezes você levanta da tua cama, pega a coberta, vai lá, cobre aquela pessoa, mas às vezes por você mesmo você não faz. Aqui a alma, ela ama tanto que ela está disposta a fazer tudo de novo, ela sai daquilo que é mais cômodo, ela se desfaz das coisas justamente para encontrar o Senhor. Ela percebe então o Senhor que toca
parece abrir então a porta, ela percebe este amado que põe a mão na fenda desta porta, as entranhas, ou seja, a alma começa a se preparar, a alma começa a ouvir este lugar de encontro, põe-se de pé para abrir ao seu amado, e a alma ainda vai dizendo: minhas mãos gotejam mirra, ou seja, minhas mãos se consagram, as minhas mãos estão diante do Senhor, escorrem pela maçaneta da fechadura. E aí a alma pega e abre. Aí diz a palavra: abro ao meu amado, mas o meu amado se foi. Toda aquela preparação, todo aquele movimento, tudo aquilo que vai acontecendo com a alma, de repente, quando ela se abre para esse momento de intimidade com o Senhor, aquilo que depois vamos conhecer como matrimônio espiritual, quando a alma se abre, Deus se foi. Não há mais ali a presença dele. Procuro e não encontro, chamo e ele não me responde. Nada, nenhuma presença. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. E aqui os guardas encontram novamente as debilidades, o sofrimento, as misérias. Algumas pessoas chegam nesta noite com muita dificuldade. É o momento em que parece que todas as coisas, tudo aquilo que você preparou a vida inteira para viver, parece agora não fazer sentido. Alguns grandes homens dizem que tudo aquilo que eles construíram, que foram obras de Deus que eles construíram na vida, a sensação que eles têm é que tudo que eles construíram foi um imenso erro, que tudo foi ilusão, que todas as pessoas que eles atraíram a Deus é como se eles tivessem enganado aquelas pessoas. Não há nenhum sentimento de ter caminhado de maneira correta ou de ter feito alguma coisa que seria verdade. Neste momento a alma se encontra despojada de tudo. Já não há força, já não há sentimentos. A única coisa que ela se agarra neste momento é na fé. Na fé de que tudo aquilo que ela acreditava, que parece que se foi embora, precisa permanecer. E que embora tudo leve a ela a crer que tudo é um engano, ela precisa permanecer naquela mesma condição que ela estava anteriormente. Um grande santo que fez este caminho, ele escreveu o seguinte, que ele neste momento ele não dava mais conta, nem de responder eu creio. Ele então escreveu na cruz que ele carregava a palavra creio. Todas as vezes que ele era mesmo invadido por esse sentimento de tudo que aquilo que ele tinha construído era uma ilusão, ele pegava esta cruz e agarrava esta cruz, segurava esta cruz como que dizendo, porque ele já não conseguia falar com palavras, mas falava com um gesto, eu creio. Assim então ele retornava aquilo que era a essência. Por isso o sentimento de que a alma neste momento tenha apanhado, tenha sido esmagada, tenha sido realmente ferida totalmente por Deus. É a segunda noite que São João da Cruz nos fala de forma mais profunda. E ainda continua a alma dizendo, filhas de Jerusalém, eu vos conjuro, se encontrardes o meu amado, o que direis? Dizei que eu estou doente de amor. A alma agora não tem mais força para ir atrás, não tem como buscar. Ela se vê toda ferida, ela como se não pudesse sair. Há uma certa depressão, vamos dizer, nessa situação da alma. Ela já não tem aquela vigor, não tem aquela força, ela simplesmente permanece à espera de Deus, já que ela se encontra enferma. Talvez essa é uma das noites mais difíceis para a alma, mas quando ela percebe que ela precisa apenas declarar o amor, que ela não pode mais ir, mas que ele precisa vir, porque ela já não tem mais força, ela começa a despertar em Deus o seu caminho de descida até a alma. Na infância espiritual de Santa Teresinha, nós vemos este detalhe. Santa Teresinha falava assim, olha,
Precisamos ser como crianças que precisam subir na escada da santidade, onde Deus está lá em cima, no final dessa escada. A alma começa a tentar subir os primeiros degraus da santidade e não consegue. Ela tenta, deseja, mas não consegue. Como Deus vê a pequenez daquela alma, a simplicidade daquela alma, Ele então, vendo aquela pequenina criança, Ele desce todos os degraus, pega aquela criança, coloca ela no colo e eleva ela até o final daquela escadaria, ou seja, ao cume da santidade. A alma, quando não tem mais força neste momento, não porque queira, mas porque as próprias situações levaram ela aí, começa então a descobrir um caminho extraordinário, o caminho de ser carregada por Deus. Quantas vezes nós precisamos fazer este caminho de deixarmos ser carregados por Deus? Você já se sentiu ferida por Deus? Já se sentiu desejando Deus e esta ausência tantas vezes te marcou a tua história? Pode ser que Deus agora espere que você possa se render, como aquele que já não tem forças, mas que confia naquilo que é a fé, naquilo que é a essência do seu caminhar. Pense um pouquinho sobre esta fé que Deus te chama, por este caminho que Deus está conduzindo a alma. E agora vamos adentrar em alguns passos que vêm depois dessas noites. Mas isso eu te espero na semana que vem. Vamos poder juntos mergulhar neste grande mistério deste amor de Deus que está nos ensinando. Que Deus possa te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.